meus amigos, o meu convidado de hoje é o Jonathan Jeremias Juliano da Silva. O Jonathan, ele se preparou conosco para o concurso de oficial de justiça, passou nesse concurso, está muito bem classificado, está aguardando a sua convocação para escolher a comarca. Até falávamos um pouquinho antes de iniciar o nosso programa sobre essas questões que estão acontecendo hoje e até denoto como momentâneo. Em seguida vão começar sim a ocorrer as convocações. E ele também teve a sua aprovação no concurso de oficial escrevente, onde ele assumiu, está hoje na comarca de Alvorada, trabalhando no cartório, num dos cartórios da comarca de Alvorada, e vem para cá contar para nós algumas coisas da sua experiência, do que ele passou, digamos, na preparação. Porque o Jonathan sabe que esse quadro do Deu Certo é um quadro que nós convidamos as pessoas que queiram participar voluntariamente, assim, digamos, diz respeito, não há nenhuma remuneração, porque elas vêm aqui, na realidade, trazer uma palavra de estímulo, de incentivo para quem ainda não passou num concurso ou não tem vontade ou está assim pensando em desistir. E ele é uma testemunha, digamos, viva, não é, que passou por tudo que possivelmente tu esteja passando ou pensando, já pensou também, e para ele deu certo. Então, como deu certo, ele vem trazer de si essa colaboração, essa contribuição. Então, eu agradeço a tua presença, Jonathan, por participar desse quadro. E eu tenho uma primeira pergunta para te fazer. Qual, assim, a emoção quando tu chegou o teu nome em lista de aprovados e classificados em concurso que tu pensou em fazer? E tu me falava há pouco tempo que tu resolveu fazer um concurso faltando pouco tempo para essa prova acontecer. Dois meses e meio, mais ou menos. Assim. Então tu não te preparava antes para concurso? Não, na verdade eu fazia na faculdade, né, cursando o curso de Direito, mas não me preparando especificamente para concurso, né, cursando normal e fazia estágios, fiz estágio 1 ano no Tribunal de Justiça, fiz estágio também de 1 ano no Ministério Público. E aí no final desse estágio no Ministério Público é que me deu o estalo, já pensando, já no futuro, eu vou me preparar para o concurso. E veio a calhar que naquele final de ano abriu o concurso para oficial escrevente. E aí quer saber, vou aproveitar a oportunidade e vou fazer esse concurso, vou me preparar e vou fazer esse concurso para ver como é que eu vou me sair, mas assim não com toda aquela, como é que eu posso dizer, expectativa. Mas aí quando comecei, eu disse, acho que dá. E aí foquei os dois meses ali antecedentes à prova. E aí a expectativa deu uma caída um pouco depois da prova, porque logo saiu o resultado, eu achei, acho que não vai dar. Porque, pelo número de acertos, talvez não fosse ficar dentro de uma colocação que fosse possível de ser chamado. Só que daí no decorrer do edital, eu fui vendo que a posição que tinha bem diferente daquilo que eu tinha pensado. Realmente eu não tinha ficado tão mal, tinha ficado até bem perto do que os prognósticos de chamada. Então aí sim a expectativa começou a aumentar e aí quando veio a homologação final, aí sim a felicidade foi completa. Tu me falaste, antes de nós começarmos a nossa gravação, que tu chegou a fazer um curso preparatório em uma outra escola e que depois tu descobrisse o português aqui do CETEC, né? E que ele te ajudou bastante. Exatamente. Quando eu comecei a estudar nesses 2 meses faltantes aí para a prova, eu procurei fazer um curso, aqueles intensivos, que era de 1 mês e meio, mais ou menos. E aí, no decorrer desse cursinho, começou a pipocar o material do CETEC, nos intervalos, né? Especialmente o material ligado à matéria de português. E aí eu comecei a procurar, entrei no site do CETEC, comecei a procurar, e aí procurei esse cursinho intensivo, que era só resolução de questões do CETEC, do CETEC-NET. Pela CETEC-NET. Isso. E esse cursinho eu tenho
quase certeza que foi o diferencial para mim ter passado nessa prova de oficial escrevente, porque ali esse intensivo só de resoluções de questões me preparou para questões que eu não estava pronto para a prova. Foram 15 dias nesse intensivo aí que eu fiz e foram fundamentais para mim passar nessa prova de oficial escrevente. Algum momento que tivesse vontade de desistir? Isso eu acho que não é comigo, isso é uma coisa que acontece com todos, né? Naquele período, especialmente no período pós-oficial escrevente, que daí foi um período mais longo de estudo, que foram ali 4, 5 meses, e aí também demorou um pouquinho para sair o edital do oficial de justiça. E aí, como eu ainda não tinha sido homologado o oficial escrevente, eu fiquei num limbo, não sabia se tinha sido aprovado no oficial escrevente e não saiu o edital do oficial de justiça. Só interromper, agora estou lembrando que ainda tinha uma situação um pouco, digamos assim, não digo intranquila, mas ela não era muito sossegada, que rolava rumores de que poderia ser nível superior. Isso, correto? Exatamente. E quem não tinha a formação ainda pronta ficava um pouco assim sem saber, né? Exatamente. Tinha mais esse... Tem mais esse ingrediente. Tinha mais esse ingrediente aí. Então, nesse período aí, especialmente nesse período aí, realmente eu tive um pouquinho de fraqueza, vamos dizer assim, né? Sim. Eu disse, putz, mas será que vai dar? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso aqui mesmo? Ou será que eu não tenho que parar? Não, vamos para focar na área privada, vamos de repente focar na advocacia, porque como eu estou estudando direito, né? Daqui a pouco eu vou fazer a prova da ordem e aí vamos tentar advogar. E aí que veio a questão que eu acho que é fundamental. A gente tem que ter persistência, né? Não é insistência, porque insistência às vezes a gente pode errar e continuar errando. Acho que a gente tem que ter persistência. Que é, se a gente errou de um lado, tentar continuar na busca do objetivo, mas tentar para o outro lado, tentar para um outro caminho, mas nunca desistir, né? Então, ali foi um momento que eu tive essa fraqueza, mas aí, ouvindo muitas vezes o vai dar certo, a persistência, vamos que vai dar certo, aí eu continuei, logo veio o edital, e aí entra um momento também de euforia, porque daí é contagem de prazo, tu tá com a prova já certa num dia, tem que acelerar os estudos, então eu consegui superar isso aí e consegui ir até o fim, e aí no final veio a calhar com o resultado que valeu a pena, né, que fez todo esse esforço valer a pena. Beleza. Eu noto em ti que tu transpira isso. Tu é uma pessoa organizada, tu é uma pessoa feliz. Eu noto nisso que tu está bem. Eu noto isso, eu sinto. A gente sente, a gente consegue sentir. Hoje tu é oficial escrevente, tu sabe que amanhã ou depois tu vai ser oficial de justiça. Tu vai decidir depois, tu vai querer continuar sendo oficial de justiça, vai querer partir para uma outra atividade, quem sabe, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, nós temos, com o mundo do direito, nós temos uma infinidade de coisas para poder, digamos assim, nos decidir por que a gente quer e batalhar por isso. E tu, como uma pessoa feliz, que eu noto que sem dúvida alguma, que está feliz, que está bem, que mensagem tu deixaria para essas pessoas que estão nos vendo agora e que ainda não conseguiram passar, que talvez até já tiveram vontade também de desistir, ou até alguns desistiram e estão agora nos assistindo e talvez até possam voltar a estudar para um concurso, por todos os motivos que falamos aqui hoje. A questão da estabilidade, da qualidade de vida, enfim, das dificuldades e das benesses também. O que tu pode deixar para eles? Bom, a mensagem que eu posso deixar para eles um pouco da experiência que eu vivi, que é que a gente, quando põe um objetivo, a gente não pode simplesmente parar, desistir no meio. A gente tem que criar força, buscar em alguma outra atividade, de repente, a inspiração para conseguir chegar nesse objetivo. E eu acho que quem está estudando para concurso, quem está nessa fase aí, que de repente ainda não saiu edital, mas está estudando, de repente para e pensa que é apenas uma fase da vida e que esse edital vai sair e que essa prova vai acontecer e que se tu desistir um pouquinho antes, de repente tu vai te arrepender depois. Então a persistência nessa hora ela é fundamental. Eu acho que as pessoas têm que ter essa insistência, essa persistência, como eu digo, e focar no objetivo, buscar atividades alheias, de repente,
dar uma espraiada, dar uma pensada, fazer uma atividade física, de repente, algumas coisas que ajudam a manter o foco, porque também só estudar, às vezes chega um momento que tu não aguenta mais. Então, tu tem que fazer atividades, alternar um pouco para poder manter esse foco e ir em frente. Eu acho que é por aí. Não dá para desistir. Se tu traçou o objetivo, tem que ir até o fim. Mesmo que não dê certo na primeira, vai, porque uma hora vai acontecer. Eu assino, carimbo, tudo que ele falou. Eu penso exatamente como o nosso convidado está falando, como o João está falando. Porque o que acontece? Primeiro que eu acho que na vida da gente nada acontece por acaso. Mas tu também não pode deixar as coisas rolarem. Tu tens que procurar realizar aquilo que tu está vendo na tua frente, que apareceu na tua frente. Então, eu acho que nós temos um tempo de vida aqui nessa terra que a gente tem que procurar continuar a ser feliz. Então, nós somos criados para sermos felizes, para vivermos bem. Então, nada foi dado para nós pronto. Temos que conquistar. Agora, se a gente não se lançar a esse desafio das conquistas, nós não vamos chegar lá. Então, o que ele fez, o que vários já fizeram, e o que eu tenho certeza que ainda quem não fez poderá fazer, ainda há tempo. Porque também tenho certeza de uma coisa. O Jonas não está aqui por acaso, assim como eu não estou. Ele não aceitou nosso convite por acaso. Quem sabe tu pensa assim, que ele chegou aqui para falar o que falou, porque tu precisava ouvir exatamente o que ele falou. Para te poder seguir, se decidir realmente o que tu quer e chegar nesse momento que para ele deu certo e que também um dia vai dar para ti. Vai dar certo. Jonas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sempre digo, deixo claro que vocês vêm para cá sem receber nada, vocês vêm para cá, inclusive as expensas de vocês pagam o estacionamento, ou pagam o ônibus, ou pagam o trem, não é? O Márcio que oferece aqui um cafezinho da escola e nada aqui é planejado, certo? Tu é testemunha disso, eu não vou deixar de dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eles programam, o Paulo pode talvez pedir para os convidados deles falarem bem do CETEC-NET, etc. Não, eu não preciso fazer isso. Essas pessoas são tão reconhecedoras do trabalho deles, do empenho deles, como também são reconhecedores de coisas que ficaram na volta deles e que, de uma forma ou de outra, tiveram uma parcela de contribuição. Então, é sobre esse enfoque que esse programa trabalha. E mais ainda, o enfoque principal, a consciência do convidado, certo? De que vem para cá, aí sim, com um propósito bem maiúsculo, que é auxiliar com o seu depoimento, ajudar de uma forma ou de outra com o seu depoimento, pessoas que já estiveram no lugar dele, ou seja, que possivelmente gostariam muito de ter ouvido, certo? O que ele hoje trouxe para nós de contribuição. Muito obrigado mais uma vez. Até um próximo momento com vocês.